Está no ar o programa Memória Paranense. Esse programa, que é uma realização do Grupo Educacional Uninter, com apoio do Instituto Wilson Pickler, tem aqui sempre convidados muito especiais. O programa Memória Paranense pretende, assim, fazer um registro histórico de todos os grandes ícones do Paraná. Para essa entrevista de hoje, nós temos aqui o jornalista Eduardo Ganzella, ele que é o nosso convidado de hoje também, e para entrevistar o nosso convidado, o professor, mentor e coordenador, e professor também do Grupo Educacional Uninter, mentor desse grande projeto Memória Paranense, Haroldo Murat, aqui em nossos estúdios, ele que vai fazer uma entrevista com o convidado de hoje, que é Mussa José de Assis. Ele está aqui em nossos estúdios e eu queria apresentá-lo, então. Mussa José de Assis é paulista que se mudou para Curitiba no começo dos anos 60, tornou-se uma das testemunhas mais acatadas desses últimos 48 anos de história do Paraná. Isso foi possível graças a seus observatórios privilegiados como jornalista, ora dirigindo a Última Hora, edição do Paraná, ora secretariando nacionalmente o jornal Samuel Weiler, que seria um dos epicentros do movimento militar de 1964. Mussa José de Assis, em Curitiba, dirigiu por dezenas de anos o grupo Paulo Pimentel, jornais do Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Foi um dos influentes comunicadores ao lado de personalidades como Ney Braga e Aníbal Cury, assim como testemunhou os lances mais importantes do movimento militar do Estado. E nós vamos ter aqui a oportunidade de conhecer, de uma forma inédita, né, alguns documentos que ele nos forneceu para que nós pudéssemos aqui, então, mostrar nessa entrevista. Poucos podem, quanto ele, falar da censura à imprensa praticada no Paraná e de casos políticos notáveis, como a eleição e a destituição do governador Haroldo Leão Pérez. Ele é o nosso convidado de hoje no projeto Memória Paranense, em Curitiba, 11 de novembro de 2008. Eu quero, então, agora passar a palavra para o professor Haroldo Murat. Professor Haroldo, prazer em tê-lo aqui e boa entrevista. Olha, o Peters disse praticamente o essencial para introduzir Mussa José de Assis, um amigo nosso, meu, do Eduardo, sobretudo uma referência absolutamente importante, das mais valiosas, nos últimos 48 anos da história do Paraná. Boa tarde, Mussa. Hoje é um dia histórico, parte da história do Paraná. 11 de novembro de 2008. Caía o governador Leão Pérez. Leão Pérez. Exatamente nessa data, o Haroldo Leão Pérez renunciou ao governo do Paraná. Há quantos anos, Mussa? Foi em 76. 76. Mussa, antes de tudo, nós precisávamos que você fizesse dessas informações básicas, nome dos pais, nome do pai, nome da mãe, da esposa, os filhos, onde nasceu, os primeiros estudos, e entramos na profissão em seguida. Eu tenho 65 anos de idade. Eu nasci numa cidadezinha paulista chamada Pompeia, no centro de São Paulo, e me criei numa outra cidadezinha mais distante, quase na beira do Rio Paraná, com Mato Grosso, que chama Tupi Paulista. Essa foi minha infância. Meus pais são libaneses. Eles vieram para o Brasil em 1920, casaram lá, e vieram em 20, e aqui tiveram 13 filhos. Eu sou o 13º. Nos criamos em 8. 8 chegaram, outros morreram de febre nos anos 40, etc. Então, me criei em Tupi Paulista, mas de lá eu saí para o seminário. Primeiro, antes do seminário, um período, uma passagem por um colégio interno salesiano, na cidade de Lucélia, no interior de São Paulo. O salesiano, na época, não sei se continua, era o ensino mais rigoroso que podia existir. Mais que jesuíta, mais do que tudo.
Foi um colégio rigorosíssimo. Tanto que quando eu saí do colégio do internato salesiano em Lucélia e fui para um seminário capuchinho, no Rio Grande do Sul, eu achei aquilo até uma férias. Eu estava de férias porque o colégio salesiano era mais rigoroso que um seminário de formação de padre na cidade de Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Mas por quê? Tupi Paulista, Rio Grande do Sul. Porque o padre da cidade era um padre capuchinho da ordem capuchinho do Rio Grande do Sul. Então ele pegava o pessoal que queria ser padre da região e mandava para os seminários capuchinhos do Rio Grande do Sul. Fiquei um período, 2, 3 anos. Quando eu saí do seminário em Veranópolis, por recomendação dos padres de Veranópolis, eu fui estudar 1 ano em Lagoa Vermelha, num colégio religioso também, Duque de Caxias, que era dos padres capuchinhos. Foi aí que, terminado esse segundo ciclo de estudo, que eu vim para Curitiba em 58 para fazer o curso científico. Há exatamente 50 anos. Exatamente. Nós tínhamos mencionado 48, mas na verdade são 50 anos. Foi quando eu te conheci em 1960. Quando nos conhecemos. Por essa mesma pessoa. Quando nos conhecemos. Exatamente. Mussa, só um detalhe que eu acho importante você esclarecer. Você é o 13º filho numa família. Qual era a diferença de idade entre você e o teu irmão mais velho? Muita. O meu irmão mais velho nasceu em 1921. Eu nasci em 43. Então, quando eu nasci, 22. meu irmão mais velho já era homem, homem. formado. Então, Não sei se nós poderíamos fazer uma introdução agora, por uma questão prática, apresentando o material iconográfico que o Mussa nos trouxe. É um material fantástico. Nós, como jornalistas que avaliamos e vivemos parte desses momentos, esse material iconográfico que o Mussa nos trouxe, aqui aparece ele, o Mussa numa entrevista à revista Ideias. Na redação do Estado do Paraná. Aí na redação do Estado do Paraná. Lembra agora recentemente. Exatamente. Mais recente, exato, recente, no ano passado, 2006. Pode passar o outro. Então, o material que o Mussa nos trouxe é precioso e nós vamos vê-lo. Ele enfoca momentos importantes de uma redação de jornal. Aqui, Mussa... Aí foi em 1962, um jantar de despedida minha. Eu estava indo, nesse momento, para assumir a última hora em São Paulo. Você identifica talvez lá no fundo você veja melhor. Você identifica algumas pessoas. O Hélio Puglielli à direita. O Hélio Puglielli. Está lá aquela moça que está do meu lado, e eu estou de pé. Aquela moça do meu lado é a Celina Luz. Celina Luz, que foi uma grande jornalista social e tradutora depois. Tradutora, depois foi para Paris. Muito boa jornalista do Jornal. Foi para Paris, trabalhou muitos anos. O que é feito da Celina? Mora no Rio de Janeiro, casada com um médico. Com um psiquiatra. Ela foi para Paris, ficou muito tempo em Paris, trabalhou com o Jornal do Brasil. Foi dos primeiros bolsistas jornalistas que foi para Do Paris. outro lado está a figura maravilhosa do Cury, do José Cury. De frente à direita. Né? À direita. Que olha de frente à direita. É o José Cury que fundou a revista Panorama. Essa outra foto que aparece aí é o momento em que chegava na redação do jornal a primeira radiofoto recebida diretamente de Nova York, em Curitiba. Em que ano isso? E isso foi em 65 já. É o João Feder que aparece ali, eu, Tony Costa, e na minha frente um jornalista que morreu precocemente, chamado Gilberto Mesomo, que trabalhava conosco no Estado do Paraná. Mussa, só explica para ficar registrado como é que funcionava esse sistema de radiofoto. A radiofoto era transmitida... transmitida... sistema de fax, praticamente fax. A radiofoto era transmitida a partir de Nova York, vinha por onda de rádio. Em onda de rádio tinha um receptor na redação que recebia essa onda de rádio. Essa onda de rádio era traduzida em sons graves e agudos. E o grave gravava, evidentemente, o preto, o agudo o branco.
e o meio tom dava o cinza. Então era reproduzido num carretel a foto que era transmitida a Você partir pode de voltar novembro. aquela foto do padre, aquela anterior que você passou. Que nós pessoal divagamos da aqui um técnica, pouco, né? mas é importante deixar É registrado mostrar isso. aquela do sacerdote lá. E aqui o que é? Peraí, vamos mostrar do sacerdote. Essa é uma foto de seminário, minha, do Seminário Que ano, Seráfico, moça? São José, em Veranópolis. E esse aqui, Isso aí foi 55, 54. aquele, você é da direita, né? Eu sou da direita, de óculos. O padre reitor, que era o padre Benjamin, Frei Benjamin, Ainda existe? não existe mais, está morto. E do meu lado tem um rapaz chamado Hélio Que Narese, não tem nada a ver com o nosso velho Nagai. homônimo do Hélio Narese, que foi um grande advogado aqui de Curitiba, Incrível, falecido recentemente, um criminalista importante. Mas esse rapaz era meu colega de seminário e, coincidentemente, tinha o mesmo nome desse advogado de Curitiba. Vocês estavam de uniforme ali. Pode Aquilo era Esse era adiante. um uniforme de gala, de gala. então provavelmente era um 7 de setembro, algum desfile. Vocês alguma estão coisa. com cap, né? Com cap, com Cap. cinto. Talamar. Pode passar o outro. Aqui? Essa foi com um grupo de jornalistas no lançamento de um caminhão Volvo na Suécia. Então, essa foto em dezembro, 80. na Suécia, oportunidade que nós tivemos, inclusive, de assistir a entrega dos prêmios Óscares, à exceção do Nobel da Paz, que é em Estocolmo, que é na Noruega. Nós assistimos em Estocolmo toda a entrega dos prêmios Oscar, por sinal, no dia 10 ou 12 de dezembro. Pode passar adiante. Aqui? Esses são meus 6 filhos. O nome, por favor. Os 6 filhos, ainda guris, e é o Marcelo, hoje tem 40 anos de idade, daí você pode ter uma ideia, um tem 40, o mais novo tem 28. Então, uma escadinha. É o Marcelo, que é engenheiro, do lado dele está o Rodrigo, que é também engenheiro civil. Aí vem a Érica, que é médica veterinária. A pequenininha é a Fernanda, que é advogada e juíza de direito hoje, na cidade de Francisco Beltrão. Aí vem o Chico, o Francisco, jornalista, que, por sinal, ocupa o meu lugar atualmente no Jornal Estado do Paraná, de chefe da redação. E o menor? E o menor de todos é o Cláudio. O Cláudio é formado em Educação Física e em Direito. Exerce a advocacia. Pode passar outro. Esse aí? Esse aí foi os preparativos para relançamento do jornal Correio de Notícias. Que ano? Foi 70. em 84. 84. 84. Eu fui encarregado de fazer o relançamento do Parece jornal. quem aqui? O Camargo? Não, ali aparece o primeiro. O primeiro é o Aderbal Fortes. Ah, o Aderbal. Na sequência, o barbudo é o Fábio Campana. Na sequência, é o Jaime Lichinski. Eu de cabeça baixa. E ao fundo, um revisor nosso da época. Eu não estou jornalista, que eu não estou me lembrando o nome dele. Pode passar outro. Essa aí foi a inauguração da rotativa desse mesmo jornal Correio de Notícias, em 85, do lado, Ali na 7 de setembro? não na Benjamin Ah, já Constant. estava lá na Benjamin Constant. Ali Do perto da lado, esse universidade. primeiro do lado, na extrema esquerda, é o Jaime Lichinski. Eu estou de camisa branca, com impressor. O jornal teve 3 fases, né? Esse aí recebendo a visita no jornal Estado do Paraná, do Saul Raiz, então candidato a prefeito de Curitiba. Que ano? O prefeito de Curitiba disputou, 70. não, candidato a governador. 83, 82. Disputando com o Zé Richa. 82. Disputando com o Zé Richa. 82, 83. Essa é uma visita do governador eleito na época, Álvaro Dias, em 86, acho. Ele era governador? Eleito, recém-eleito. Ah, então 83, né? 83. O Saul perdeu Não, pra não. ele. Agora ele tá. Esse é Sim, o Álvaro câmara. Dias. Sim, mas o Que Saul...
Não, que veio pós-rixa. Então Ah, não, tá. É Quando 86, foi sim. 86, o Álvaro Dias. É. Foi eleito em 86, assumiu em 87. Isso. Acaba de chegar Celso Nascimento. Temos a presença do Celso Nascimento aqui, o Essa aí é uma foto também de redação do jornal. grande Jaime Lerner. Quem aparece é o Jaime Lerner, numa visita ao fundo, o dono do jornal, que é o Paulo Medel. Que ano isso, moça? Puxa vida, eu tô de cabelo branco, então a foto não é muito velha, não. Não é muito velho. Pelo meu cabelo, E o Jaime está gordo o também. Jaime então continua gordo de cabelo branco. Já é dos anos 90, Já possível nos mesmo. 90. Os outros, Esse aí foi uma assinatura da compra da Rádio Guairacá. que ano? Em 68. Quem é que aparece ali? Aparece ali assinando o contrato o João Feder. Eu estou de pé sem camisa, sem paletó, e no lado esquerdo, o Antônio Brunetti. O Antônio Brunetti, jornalista durante muitos anos, Comecei no Diário do Paraná com ele. com ele. Com ele e com o Dido. Ele foi assessor de imprensa do Ney Braga, do Foi um Paulo homem Medel. muito influente no governo do Braga. Isso. E era um bom profissional especializado em café. Em café. Ele era, Economia cafeeira, ninguém conhecia melhor que o Brunetti. inclusive, ele começou a carreira jornalista escrevendo sobre café. Ele foi diretor do Instituto do... Brasileiro do Café. Não, ele foi diretor do Departamento Estadual do Estadual do Café. Mas ele era funcionário oriundo do IBC. Do IBC. Pode passar o outro adiante? Essa é uma foto mais antiga que eu tenho aqui em Curitiba. Eu estou de cabeça baixa, de óculos De escuros, óculos escuros na ponta. escrevendo alguma coisa. No fundo, Do meu lado, uma criancinha que está ali, sim, vem ser o pai do Alexandre Cury, o Aníbal Cury Júnior. não me diga. De pé aquela pessoa ali, não sei quem é, mas bem de frente é o Aníbal Cury. Bem mais magro. Magro, de bigodinho, e Na frente do guarda-chuva ali. isso. E na extrema esquerda, o então candidato a presidente da República, Jânio Quadros. Jânio da Silva. 1960. 60. Foi quando ele veio para Curitiba. E ele está cumprimentando, o Jânio está cumprimentando. Um cidadão que, se Cidadão. não me engano, era um funcionário da Caixa Econômica, que eu não me lembro o nome. Pode passar. Mas o Aníbal está bem de frente ali. Isso aí foi um encontro. Borsari. Foi um encontro no Palácio Iguaçu. Aparece pela esquerda para a direita o Arrabal, José Arrabal. um homem de televisão, o então governador Oscar de Novaes, de gravata listrada, eu, e do lado, na extrema direita, o Francisco Borsari Neto. Isso aí foi Foi secretário de Educação. de educação, da Sanepar. Foi professor diretor da Sanepar. Sanepar. O Oscar Novaes, naquele período que ele ocupou, no mandato tampão do Ney Braga. Era vice e Pode assumiu. passar outro. Essa é a foto da minha família, a última foto da família inteira reunida. Minha mãe ainda era viva. São eu e mais 7 irmãos. Foi esse time que sobreviveu. Os irmãos sobreviveram. Estão vivos? Desses aí, os 3 mais velhos já são mortos. Escute, Bussa, e eles eram árabes cristãos, né? Como? Eles eram libaneses cristãos. Exato. Meu pai e minha mãe... Maronitas, né? Meu pai e minha mãe vieram para o Brasil casados. Então eu posso dizer que eu não tenho nenhum sangue na minha veia que não seja libanês. Porque toda a minha família, do lado da mãe e do lado do pai, são todos libaneses. Inclusive meu pai e minha mãe. Meu pai veio para cá, ele casou tardiamente, ele era um oficial do exército libanês, casou e veio para o Brasil, enquanto aguardava no Líbano um processo de anistia política. Ele era militar, durante toda a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, no primeiro, quando houve invasão do Líbano pelos turcos, o exército libanês foi incorporado à Turquia. Meu pai serviu algum tempo sob bandeira turca. Aí ele se rebelou, ele era oficial do exército, com um grupo de comandados ele foi para o norte do Líbano, nas montanhas libanesas, fazer a guerrilha contra os turcos. Então meu pai ficou uns 2 anos
atacando tropas turcas, roubando transporte turco para distribuir para a população. E ele tinha uma noiva prometida que era a irmã da sua mãe. Irmã da minha mãe. Aí meu pai acabou condenado à morte várias vezes pelos turcos. Quando terminou a guerra, meu pai ficou aguardando a anistia dos condenados à morte, mas os franceses, que assumiram a proteção do Líbano, resolveram não anistiar por atacado. Passou a observar caso por caso, porque tinha criminosos comuns, tinha bandido, e meu pai foi ficando para trás, Ele continuou meio clandestino dentro do Líbano. Aí quando ele voltou para se casar e vir embora, A noiva estava casada. a noiva dele estava casada. E era de uma família de 5 irmãs. Como casou a noiva dele, ele pegou a irmã mais nova Imediatamente. e casou com ela. E nessa época minha mãe tinha 17 anos. Meu pai já era um homem de 33. Transferiu toda a experiência. Vamos prosseguir com as fotografias depois desse belo depoimento, esse intermezzo. Mussa, aí. Isso aí foi um encontro no Palácio Iguaçu. O governador era o Zé Richa, que aparece em terno escuro. Encostado na parede, o Luiz Geraldo Maza. O outro não estou. Minha vista não está boa, não posso observar. O Neno do É Alcanari. o Neno do Não, Alcanari, do lado de cá do Fábio Campana. Maza. Fábio Campana na ponta. Aqui bem na ponta Fábio Campana esquerda. na ponta de barba, eu estou de costas. O Tato, não é o Tato lá? Aí era o Tatinho, pretestado da Borda Ribas. Apareço eu de costa, em manga de camisa, de terno do lado o Dalcanari, Luiz Alberto Dalcanari, que era o secretário de comunicação do Richa, no final do governo Richa. E no fundo de tudo, quem é? O Bacila Neto, Outra. jornalista também. Nasci em Bacila. Isso aí foi no momento que eu, na redação do Correio de Notícias, devia ser um serão daqueles, de madrugada dentro, provavelmente esperando a morte do Tancredo, que eu estava lá na época. 85. E eu acabei dormindo na minha sala, e um fotógrafo passou e me fotografou assim, que é aquele trote que se dá em Pode redação passar do outro. jornal. Isso aí foi na vinda do Chico Buarque de Holanda a Curitiba. Ele Que ano? foi em 66, 66. no auge da banda. Ele no auge da banda, ele segurando um boneco na mão, segundo aquele bug, um boneco que ele carregava para baixo, para cima, um boneco de pano. E eu apareço ali no último da esquerda. Aí são as fanzocas dele. Quem trouxe ele para cá foi o Santa Mônica, do grande Jofre Cabral e Silva. Próximo. Isso aí, o Zé Richa e eu ao fundo. Foi em alguma solenidade no palácio, pela parede. Também no encontro do palácio, o primeiro à direita é o... Como é que é o nome dele? Enio Malheiros. Enio Malheiros. Enio Malheiros, que era secretário de redação comunicação. na época do Diário do Paraná. Eu, Não, ele era secretário De comunicação do Rio. Comunicação do Estado. Do Ele Estado. tinha trabalhado no Diário do no Paraná. Diário do Paraná. Aí aparece no fundo o João de Deus Freitas Neto, de frente. Quem é o de frente? Álvaro Dias. Não, lá De no frente? fundo, de frente. O Álvaro é o último da esquerda. Da É a esquerda, primeira da de frente esquerda. para o da você. esquerda. Bacila Neto, Bacila não é? Cira Neto, é de Bacila frente, Neto. desculpe. Da Neto, Nasci da em Bacila esquerda, Neto, jornalista, muitos anos. à esquerda o Álvaro. À esquerda o Álvaro. Próximo. Então, isso aí foi um encontro da Última Hora, ex-jornalista da Última Hora em São Paulo. Isso aí eu trabalhei na Última Hora, em São Paulo, até 65. Esse encontro foi em 64. 1995 no interior de São Paulo. Até 64 eu trabalhei em São Paulo. Eu voltei para Curitiba em 65. Em que cidade? Em 95, reunimos na cidade de Jundiaí, numa chácara, todos os sobreviventes da Última Hora, da época, naquela fase inicial da Última Hora, na fase de chumbo. E aí apareço conversando com 2 antigos da Última Hora.
Essa é uma foto interessante. Eu estou de pé ali, o primeiro de pé. Esse careca sentado à esquerda vem a ser o Arapuã, que escrevia uma coluna muito famosa na Ultimóvel chamada Ora Bolas. Sérgio Andrade é o nome dele. Um publicitário brilhante, até hoje em publicidade. O primeiro de barba esbranquiçada é o Walter Negrão, que é autor de novela. Sim. Autor de novela, até que trabalha comigo na última hora. No fundo, Mário Patti, Mário Glauco Patti, jornalista da última hora, E a mulher ali e que hoje dá nome a um autódromo em São Paulo, que ele era especializado em corrida. O filho dele corre, É aquele de óculos? é o de camisa preta, Camisa preta. que está com o crachá pendurado, esse aí. Esse de óculos, é. E essa mulher que está do lado ali do Walter Negrão, Bem à direita, isso. é a mulher, a viúva do Herzog, Vladimir Herzog. do Vladimir Herzog, a Clarice. a Clarice, que trabalhava com o moço na última hora. Que ano foi isso aí? 95. 95. 95, Próximo. numa chácara em Jundiaí. Isso aí, como lembrança, a carteirinha de estudante do Colégio Estadual do Paraná. Interessante que é da União Paranaense de Estudantes. E uma das assinaturas, a primeira assinatura ali, vem a ser do Cândido Manuel Martins de Oliveira, União para Estudantes Secundários, né? né? UPES. que era o presidente da UPS na época. Próximo. Aqui entra na fase importantíssima desse depoimento do Múcio José Assis. Ele apresenta alguns, ele tem dezenas e dezenas de papeluchos desses que as autoridades da censura, da Polícia Federal, dos organismos estaduais de polícia, traziam, o jornalista, o diretor, era obrigado a assinar o recebimento, e alguns vinham até com um carimbo. Hoje, o Mussa lembrava, hoje, 11 de novembro de 2008, nós comemoramos, nessa data, caía o Haroldo Leopoldo. Renunciava ao Leopoldo. E um dos papeluchos Proibia a proibia. divulgação da renúncia dele. Há 38 anos. E o Celso vai contar aqui, moça. Nós trabalhávamos num Na Voz do semanário Na Voz do que Paraná. nós conseguimos burlar, Exatamente. porque nós pegamos o Exatamente. texto que saiu na Veja, a Veja foi. E eles, E a não davam importância à Voz do Paraná, não via censura para nós. Como não via censura, e o jornal tinha uma tiragem muito boa para a época, que era o 20 mil exemplares, Circulava muito nós bem a Voz do Paraná. fizemos muito bem. Nenhuma distribuição Nós fizemos- estadual? Tinha. Toda a igreja tinha? Toda a igreja católica. Porque na época só a Veja que teve sua edição apreendida, né, Moisés? Porque isso aí E foi nós fomos interessante. testemunhas também, né? Do dia da queda. Se nós tudo. fomos lá, estava lá. Nós eu estávamos tava lá. Isso No aí é Palácio. interessante. Eu vivi esse período como diretor do jornal Estado do Paraná. O Estado do Paraná vinha atacando sistematicamente o Haroldo Pérez. Tanto O seu Peters vai ver o papel. Pode sim. atacava sistematicamente o Haroldo Leão Pérez, tanto que foi o primeiro jornal a receber censura prévia, a pedido do Haroldo Leão Pérez, Talvez o único no Paraná. É, o único. O único no Paraná. que tinha um censor dentro do jornal, a pedido do Haroldo Leão Pérez. Mas aí seria os anos de chumbo, era o período do gás, é o período Médici. do Garraça Azul Médici. O Alfredo Buzais era ministro da Justiça, duríssimo, Que era um horror. duríssimo. E começaram a chegar aqueles bilhetinhos. Proibido isso, proibido aquilo. Começou devagar, com mensagens, com proibições transmitidas através de telefone. Aqui é da Polícia Federal, estão proibidos de divulgar tal fato. Aí começou a chegar no jornal um agente da Polícia Federal trazendo recortezinhos pequenos. O Gutenberg. O Gutenberg, o nome dele. Ironia, né? Ironia mesmo. Ironia. Isso que é ironia, Um agente né? da polícia chamado Gutenberg, o Gutenberg, o pai da imprensa moderna. Sabe? Então, esses bilhetinhos vinham sem censura, sem carimbo, sem assinatura. Alguns deles Depois, alguns tinham o carimbo, né? eu pedi emprestado e fui guardando.
Fui guardando, acumulei tudo aquilo, inclusive avisos assinados e carimbados. Eu tenho comigo até hoje. Esse E o aqui interessante, dá pra né, ler o Mussa? que diz essa ordem aí? Então, isso aí era assinado. Não dá. Tinha um assim- que proibia que se falasse sobre o Papa. Exatamente. É que o tinha. Papa mencionou um grande país católico Olha aqui, ó. onde havia tortura. Eduardo, você lê aqui para mim, ó. Você que é mais moço e não tem problema. Não Lê. dá para ler, não dá. Não dá, não. Não dá, não dá. Não dá para ler. Esse é o do Papa. Isso que eu estava me referindo. Agradeço. Delegado? Seu Peters vai ler lá. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Eu estou aqui no estúdio fazendo essa documentação, tá? Eu vou ler aqui. Faço-lhe ciente que, por ordem superior, não deverão ser divulgadas notícias referentes a despachos telegráficos aludindo pronunciamento do Papa, referente a torturas em um grande país católico. A divulgação só será permitida após conhecimento do seu inteiro teor e apreciação do pronunciamento. Agradecemos a colaboração, inspetor-chefe... Qual é a data? 21 de 10 de setembro. 21 de 10 de 70. Aqui tem esse bilhetinho, a ordem da Polícia Federal, 15 de novembro de 70. Recomendamos, por orientação superior, não seja divulgada qualquer operação militar que esteja se desenvolvendo em território nacional contra os sequestradores do embaixador da Suíça, Antônio Lopes Lassa. Isso que era interessante, né, moça? Muitas das notícias A gente ficava nós sabendo tínhamos pela conhecimento através desses bilhetes. Dos bilhetes. Dos por quê? bilhetes, porque as eles censuravam. agências Eles já estavam censuravam a agência em censuradas. São Paulo e Rio. Então Nós nós não não recebíamos a recebíamos. notícia. Aí, E de aí, repente, chegava. Fica proibido... Essa notícia, por exemplo, aqui, deve ter fica feito uma- Essa proibido é outra, pode noticiar deslocamento de tropa na fronteira com o Uruguai. Você não sabia que estava se Exatamente. deslocando gente. Pode Que passar havia outra. surtos de meningite, Surdo e meningite. surtos de meningite, pronunciamentos de seus próprios ministros, proibido de O divulgar. ministro dá uma noticiário. entrevista de manhã em Brasília e à tarde está proibido de Está divulgar. proibido de divulgar. O ministro. Leia, Peters. Olha que interessante essa aqui. Para o Um Mussa. bilhete. A Polícia Federal esteve aqui à meia-noite para avisar que está proibida qualquer divulgação a respeito da morte de subversivos no interior do estado da Bahia. Assinei o protocolo da informação pelo Estado e Tribuna. Zaruc, Deve ser a 18 de setembro de 71. Deve ser a morte do Lamarca, Bahia. a Bahia. Interior da Bahia. Deve ser a morte do Carlos da Marca. Pode ser o próximo. Aqui tem uma outra interessante aqui, que é um relatório da Polícia Federal. Essa é uma ordem coletiva. Eles faziam um papel, punha a proibição em cima e corriam as redações de rádio e jornal para cada elemento colocar o ciente na E frente. você roubou um desses papéis aí? E eu roubei um desses. Mas não ficava com a cópia do papelucho aquela? Não. Não, O Esse aí já papelucho? não Não. deixava mais o Não. A papelucho. pequenininha, acaso, esse sim. A ficou. pequenininha ficava. Por acaso esse você ficou. eu fiquei. Aqui eles dizem o seguinte: senhores diretores de rádios, jornais e televisões, assunto recomendações faz. De ordem do excelentíssimo senhor ministro da Justiça, ficam proibidos todos e quaisquer comentários desairosos às autoridades estaduais que motivem sensacionalismo e exacerbação na opinião pública, sob pena de serem tomadas medidas efetivas no sentido de coibir os abusos. E aí as assinaturas. É uma coisa, isso aí por causa tinha- uma do- coisa do absolutamente Haroldo Pérez. genérica. isso aí tinha endereço certo. Era vocês lá. Era o Estado do Paraná que vinha fazer uma campanha muito pesada em cima do Haroldo Pérez. Na sequência desta ordem aí, é que veio a censura prévia, dentro da redação. Então, ótimo. Pode passar outro. Bom, aqui em seguida tem uma outra questão, que era aquela do Papa, né? Faço ciente que, por ordem, está liberada a divulgação do texto do pronunciamento de Sua Santidade o Papa. Entretanto, ficam proibidas divulgações de comentários atribuindo palavras de Sua Santidade como sendo dirigidas ao Brasil. Que ano era isso aí? Era o 71. 71. o 70 ali. Paulo VI, eu acho. 22 de outubro de Paulo 70. VI. Dá para ler daqui. É o Paulo VI. 22 de outubro de 70. É o Paulo VI.
Bom, moça, aqui a gente tentou passar os detalhes todos. Ainda tem algumas coisas na revista, mas eu acho que está tranquilo, né? Aqui tem uma foto aqui só para a gente encerrar, então, aqui do Campana com... Essa é uma foto do Palácio Iguaçu, no centro o Álvaro Dias, eu à esquerda e o Fábio Campana dele. Isso aí foi exatamente o dia que o Álvaro Dias me convidou para substituir o Fábio Campana na Secretaria de Comunicação Social. Isso aí foi início dos anos 90. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei meses. Meses. Não cheguei a completar um ano, não. Temos aqui uma foto pequena também na própria revista. Isso aí foi um fato interessantíssimo. A Justiça Federal estava recém-instalada no Brasil, não existia Justiça Federal antes, e o juiz que chefiava o Fórum de Curitiba, que veio a ser ministro do Superior Tribunal, Milton Luiz Pereira, uma figura maravilhosa, Maravilhoso. que foi juiz aqui, depois ela terminou em Brasília, no Superior. Hoje está aposentado, mora em Curitiba. Ele me convidou para ser o paraninfo de uma turma de, como é que chama, de pessoas que estavam recebendo a naturalização. Eram estrangeiros que estavam recebendo a carteira modelo 19 de brasileiro. E eu participei disso aí e ficou muito interessante, porque nessa hora eu contei que eu era brasileiro de primeira geração, que estavam na minha frente estrangeiros igual meu pai. E ficou uma cidade interessante. Porque retirou daquela solenidade de gabinete e transformou numa coisa mais pública, mais... Bom, obrigado, Pedro. Agora... alguma coisa que vocês queiram mostrar mais na revista? A revista tem bastante coisa aqui, mas eu acho que está E a bem... família, né, música? Esse aí, anos além daquela fotografia, Aqui, ó. eu com a minha família ainda, já Tá mais recente, adolescentes. né? Deixa eu ver aqui. Aí. Eu, minha mulher e meus 6 filhos. Já mais recente, né? Bom, aqui em cima no Estúdio 2, nós estamos aqui encerrando então as apresentações e sucesso aí na condução da entrevista. Vamos continuar. Obrigado. Mussa, então, o seu início profissional, você chegou em 1958, você foi fazer o que a partir de 58? Eu tinha uma experiência de juventude, de moleque. Eu tinha na frente da minha casa uma gráfica. Era aquela gráfica comum do interior. Que cidade aí? Tupi Paulista. Tupi Paulista. O dono da gráfica era um jogador de futebol chamado Delmar Ramos, vulgo Bananeira, que ele vivia com uma gráfica onde ele imprimia nota fiscal, recibo, cartazete de baile, convite, sei lá, convite de casamento. Mas ele era muito inteligente. Abriu um semanário chamado O Imparcial. E eu era moleque, eu ia lá ajudar ele a fazer esse imparcial. Ele dizia, Mussa, dá uma lida nesse texto, vê se não tem erro de português, vê se não tem... E você? Não tem... E você sabia? Eu fazia. Fazia? Fazia. Mas aí você tinha uns 16 anos. Não, 14, Menos, 14. não, 13, 14 anos. Passava as férias e ajudando ele lá. Aí dali para fazer uma notinha, Foi o pulo. foi um pulo. Tanto que quando eu vim para Curitiba, 58. em 58, Você foi para onde? Foi para casa do Aníbal Cury? eu fiquei lá, fiquei um período na casa do Aníbal Cury. Ele me ajudou. Ele é primo? Ele era muito amigo do meu irmão mais velho. Então, primo. Primo. Me recebeu como um filho. E eu passei a morar com ele. Os 2 filhos dele, o Ricardo e o Biba, o Aníbal, eram gurizotes, moleques. Tanto que eu passei a dar aula para os meninos. Fazia aula, ensinava os guris. Eu trazia esses meninos... Um preceptor. Hã? Um preceptor. Eu trazia esses meninos para assistir às sessões de cinema do Cine Ópera, O Matinada. a matinada do domingo. Maravilha aquilo. Aí, nessa altura, eu estava matriculado já no Colégio Estadual do Paraná, e naquela época tinha 2 cursos.
ou era o científico ou o clássico. Quem pretendesse fazer área jurídica, área de letras, etc., ia para o clássico. Quem queria fazer ciências exatas e biológicas, ia para o científico. Porque eram 2 cursos de 3 anos, mais ou menos enfocado para esses 2 ramos da ciência. Eu queria ser médico. Fui para o científico. E no primeiro ano de colégio estadual, eu passei a editar o jornalzinho do Colégio Estadual do Paraná, Do CECEP. do CECEP. Era no mimeógrafo o jornal? Não, nós imprimíamos numa gráfica, um cara chamado Orlando Secom. Foi um grande Um líder gráfico comunista. aí. Lá no Alferes É, um Poli. líder comunista. Gráfica lá no Alferes Poli. Alferes Poli. Depois ficou um próspero empresário. É, né? mas ele tinha uma gráfica lá que imprimia o jornalzinho. E, por sinal, quem fazia esse jornalzinho? Era eu e o filho do Aloysio Finzetto, O Newton, o Newton Finzetto. que é Eu uma bela tenho. figura. Eu tenho exemplares em casa guardados desse jornalzinho, Você lembra do Newton? Claro. eu e o Newton Finzetto. Sócio do Instituto. O Newton Finzetto, Sócio do Instituto. nós dois, fazíamos o jornalzinho do CECEP. Aí fui para frente, eu estava no 2º ano científico. Daí começou a ser preceptor de latim também lá. Aí eu fui trabalhar na tribuna, no estado do Paraná. Quem te levou para lá? Não abriu uma vaga de revisor. E eu fui ser revisor. Então eu saía do Colégio Estadual do Paraná, eu estudava à noite, e vinha para Barão do Rio Branco, onde estava o estado do Paraná. Chegava lá por volta das 11 horas da noite e pegava todo o rabo de foguete, das 11 da noite até as 5 da manhã. Que eram os horários de jornal na época. O jornal rodava essa hora. Estadual, nessa época eu estava no estadual, eu era bom de latim, muito bom de latim. Por quê? Porque eu tinha uma formação em colégio, seminário, já no Salesiano já veio uma formação boa. Não fazia outra coisa senão estudar. Eu não fazia outra coisa no seminário, eu não sei estudar latim e português. É verdade. Eu tinha 7 aulas de latim por semana e 8 de português. Então, mesmo idiota, eu aprendi. Mas é verdade. Eu tinha que aprender. Então, quando eu saí do seminário, eu tinha um bom domínio do latim clássico e um bom traquejo com o latim de cozinha, que a gente chama latim de cozinha, que é latim que, vamos dizer, que o romano falava em casa, que não era aquilo do César escrevendo, Nem do vídeo. nem do Ovídio escrevendo. Então eu me dei muito bem. Me dei muito bem em colégio, sempre tinha nota máxima nisso, tanto que um professor do Colégio Estadual me convidou. Quem foi, Busa? Ai, rapaz, Então, tudo bem. não me lembro, ele era marido da professora de geografia. Não me lembro o nome dele. Não era de Basto, não. Não A era ideia era a Pedro. paixão de todos os alunos. Era Pedro. Não sei se é Liberti, não me lembro. E passei da aula de latim também. Então, faltava um professor de latim, eu ia dar aula de latim. Já no substituto. Não? Né? Nessa época eu me cruzei no Colégio Estadual com o diretor do Colégio Estadual do Paraná, que era o tio do Riquião. Ulisses de Bela Silva. de Bela Silva. Porque o cargo de diretor do Colégio Estadual do Paraná naquela época era tão ou mais importante que secretário de Educação. Ah, sim. O Colégio Estadual do Paraná era Uma instituição. padrão de ensino, era chamado de Colégio Dom Pedro II do E Paraná. como é que vocês começaram a fazer política estudantil? Quem você conheceu dessa política? Aí fiz a política estudantil, Miguel Nasser Filho, O Ayrton Cordeiro. Cândido Martins Oliveira, Ayrton Cordeiro, meu grande amigo. Nossa. Ele é mais novo que eu, um ano mais novo, 2 anos mais que eu. Ele estava 1 ano atrás de mim também, no Colégio Estadual. Mas aí eu lancei o Ayrton Cordeiro, tanto que o Ayrton depois virou político mesmo, saiu da política estudantil e virou vereador, deputado federal. E um bom político. Um bom político, sério, honestíssimo, um padrão de Tão comportamento. sério que não conseguiu continuar. É tão sério que não conseguiu, coitado. Não sobreviveu. Então daí eu me concentrei totalmente no jornal Estado do Paraná. Em 65. Em eu fui pra última hora. 60 eu te conheci
na pensão do seu Kid. Eu Exatamente. morava num quarto lá em cima. Exatamente. E você morava com uma república lá embaixo. Kid Guaiano. Com o seu Kid Galeno e Dona Carmen. Dona Carmen. Que fomos descobrir depois era a voz do Guaraci. Do Guaraci de Andrade, que andava o Guaraci lá pelos corredores, Exatamente. se arrastando, criança. Aí eu saí do O estado do comendador Paraná. Araújo com o desembargador Mota. Eu saí do estado do Paraná e fui para a última hora, para a sucursal daqui. E isso foi em 61. Aí, Fui pra última só hora. um parênteses, deixa eu fazer uma coisa. Havia uma vaga de repórter da última hora Olha. e houve um concurso. Concorreram o Múcio José Assis e o Haroldo Murat. Só que o Múcio era muito mais preparado que eu e ele levou a vaga. Não! Sabe por que eu levei essa vaga? Sabe por que eu levei essa vaga, senhor Haroldo Murat? Não, mas Eu vou dizer por quê. Porque eu tinha visto uma revisão de jornal. E o revisor é obrigado a ler tudo. Corrida de turf, Isso é uma- futebol. é uma escola. Então você pega um repórter que não gosta de turf e cai uma pergunta de turf. uma escola. Claro. Eu me lembro que nesse concurso que nós prestamos e que você prestou, tinha uma pergunta feita pelo Coelho, Carlos Raimundo Coelho. Grande figura. Carlos Raimundo Coelho. Que dizia o seguinte: o que é javolá? Não sei. Ninguém Agora eu respondeu, não sei. menos eu. Eu respondi. O que é Era o cavalo que tinha ganhado o prêmio do Paraná aqui, o grande prêmio do Jockey Club, que tinha ocorrido meses antes. Matou a turma, né? Eu matei, porque que é javolá? Ninguém sabia que é javolá. Música, começa em 1960, então, 60 e pouco, a tua atuação na última hora. No estado do Paraná, No estado poucos do meses, Paraná, poucos depois última hora. No estado você foi revisor, na última hora você entrou como Eu repórter. entrei como repórter. Tá. E na sucursal daqui, Quem é que chefiava a sucursal daqui? Já me chefiava aqui o Carlos Raimundo Coelho. passou Tinha aqui como tudo. diretor, Um baiano maravilhoso. Ele. e tinha como diretor um jornalista santista, que veio de Santos para cá. Fleury? Gordinho. Puxa, já me lembro, no correr da conversa eu me lembro o nome dele. Que depois voltou em seguida para São Paulo. Mas quem foi o grande mestre de toda uma geração que passou pela nossa foi o Jairo. Coelho. O Coelho. O Jairo também foi importante. O Mas aprendeu a escrever com ele, apesar de mais Ele tem um maduro. cara notado. O Ensinava Aderbal todo mundo. aprendeu a escrever com ele. Baiano fantástico. O baiano fantástico, numa paciência. E dono de um português Português como ninguém. castiço. Aquele cara que não admitia uma palavra a mais no texto. E que era castiço e jornalístico mesmo. Jornalístico. Então, eu fiquei aqui na última hora, Quantos anos? junto com grandes Por pessoas. exemplo, algumas das pessoas da equipe. A Celina depois. A Celina Luz, o Nelson Farias, Nelson de Farias. Barros, o Silvio Bach, Aderbal O Fortes, Mrs. Surek. Mrs. Alsurek, O Mauro Tizianelli. Mauro Cianelli, O Vinícius Coelho. Vinícius Coelho, Maurício Fruiter, Aquele que escrevia sobre cinema, o gordo também trabalhava na Copel. Ninguém trabalhou melhor cinema do que ele em do que ele, empresa. do que ele. Já me lembro também. Tanto que a última hora de São Paulo passou depois a republicar os textos dele. Bétega. O Bétega, não, mas tinha, além do Bétega tinha um outro. Além do Bétega, tinha Puta, eu sei quem é. Eu já me lembro, você se Mas o lembra? Bétega não é o gordo. É gordo. É o É o gordo. gordo. Mas tinha um outro. Ele produzia aqueles festivais aqui, Cine Vitória. Não é ele? Não era ele? Quem mais? Sei que é. O Aramis Bétega passou. tá Aramis escrevendo na me- Gazeta o do Aramis Povo foi- agora, né? O Aramis foi meu amigo de primeiro momento. É, O Aramis, a minha amizade Nosso com ele, amigo, né? Ele é meu afilhado. já começou dentro do Estado do Paraná, onde ele era repórter e eu era revisor. Depois viemos os dois para a última hora. Então ali passou Cícero Catani, o Milton Cavalcante, Milton Van Heller, Milton Van Heller, Peri de Oliveira, o Raffles. o grande O Raffles ator, também passou? Raffles Oliveira. O O grande ator de teatro, Maurício Tava. Maurício Távora, exato. O Enéas Faria. O Enéas Farias. Nossa. O Maurício fazia cinema. Não, o Maurício fazia policial.
Quem? Maurício Távora fazia polícia. Maurício era policial. Evidentemente que o Maurício Fruit fazia esporte. Fazia esporte. Era uma equipe O Malu Malucelli, o Malu. Malu, o Rafael Moza Rocha fazendo tours. Bom, esse fez 200 anos de turf. Eu não sei se ainda faz. Aí eu aqui, a minha função na última hora, eu era repórter do Palácio Iguaçu. Eu chegava no Palácio Iguaçu às 9 horas da manhã, Bisbilhotava o tudo Ney Braga era o governador, do Neymar. e eu ficava lá até às 4 da tarde. Às 4 da tarde eu fazia tudo que eu tinha que fazer, geralmente era uma baita de uma coluna grande, e matérias à parte. Tudo que eu achava que fosse mais importante, eu fazia matéria à parte. E às 4 da tarde ia um jipe da última hora na porta do Palácio Iguaçu, pegava o meu material, e de lá Você escrevia lá mesmo. Isso é importante Você escrevia lá mesmo. se observe como era feito o material. É. Ele vai mostrar agora todo o processo de feitura do jornal, a ida do material e a volta do material a São Paulo. Então, E às depois 4, eu quero voltar ao Ney Braga, a esse período. às 4 da tarde passava o jipe, me pegava o meu material, já estava com ele o material do dia, feito pela redação, também, e dali do Palácio Paulo. Iguaçu ele ia para o aeroporto Afonso Pena, Tudo escrito à máquina. tudo escrito à máquina, com vários carbonos. O que era o carbono? Para reproduzir, você não tinha xerox. Nós estamos falando de uma época que não tinha xerox. O gravador era o gelatinoso desse tamanho. Não tinha Não tinha celular, evidente. Não tinha fax? Não Tinha sequer internet. telefone. Não tinha fax. Então Não você tinha ficava fax. com uma cópia. Não se batia Sim, a tua você. matéria com sim. várias cópias. Certo. Você Pra ficava com fazer- alguma ou não? Se segurava uma, Para fazer edição aí lá, de precisava ter tal, várias extraviu. cópias. Certo. Se extraviasse uma nota do avião, você tinha cópia para mandar. Esse material saía para o aeroporto. Tinha alguém em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, para receber esse material e correr para a redação. Ele ia na mão de um passageiro, assim, geralmente? Geralmente na mão do comandante. Na mão do comandante. Tinha um acerto da última hora, os comandantes. Aí tinha alguém em São Paulo que pegava esse material e ia para a redação. Bem, essa era a produção do dia da última hora. Eu saía do palácio, logo em seguida ia para a redação da última hora. Por quê? Porque eu já era o secretário da redação a partir daquele momento. Por quê? Porque havia uma grande produção de material de adianto, que a gente chama, que é feito por antecipação, para evitar qualquer perda de material. E te garantia o jornal do dia seguinte. Uma Então, emergência. naquele horário trabalhava ali quem? As colunas sociais, O horóscopo, comentário de televisão, comentário de rádio, agenda horóscopo, social, agenda Se social. fosse atemporal. tudo aquilo atemporal. Seria, vamos dizer, 1/3 do jornal seguinte. Todo esse material eu reunia, sucursal de Ponta Grossa mandava o material, sucursal de Paranaguá mandava o material. Eu Agora, reunia, duas sucursais. e de Londrina ia direto para São Paulo. Eu reunia Que todo esse logística, material, punha no envelope, às 10 da noite, saía da porta da última hora aqui em Curitiba, que ficava no edifício Asa, na frente Sobre da a loja. Voluntária da Pátria, era ali a redação, parava um caminhão F, Que depois os barianos foram depredar exatamente, na noite tenebrosa da Revolução. Da Revolução. Foram lá tentar para incendiar. quebrar os O comunistas. pessoal de Santa Maria, né? Exatamente. Do Colégio Santa Maria. Aí, esse material ia para o caminhão, era um F-350, baú. Esse caminhão saía daqui e ia para Ribeira. Chegava em Ribeira, já estava um caminhão vindo de São Paulo com a edição do dia. Os motoristas não mudavam de caminhão, mudavam de caminhão só. O motorista que tinha saído de Curitiba para lá, pegava o volante do motorista que trazia o caminhão carregado. Um voltava para São Paulo levando o material daqui de Curitiba, o outro vinha para Curitiba trazendo todo o reparte da edição da última hora. E era bastante, quantos mil exemplares? Olha, era impressionante. Na época, A última edição da última hora, que foi rodada em São Paulo, eu estava lá, era o secretário, foram 36 mil exemplares. Mas Já um jornal desgastado,
que tinha passado um processo todo de revolução em cima, de 64 em cima. Mas quando circulava no Paraná? Então, Então, isso, 36 mil. isso, rodou 36 mil em São Paulo. para Curitiba. Só eu, Curitiba e um pouco para Londrina. deixa, moço, só explica como é que era essa última hora. Era uma edição para o Paraná que vinha encartado com a edição nacional ou não era separado? Não. Cada estado tinha a sua... Essa última hora. É bom explicar. A última hora tinha várias unidades no Brasil. Tinha a última hora de Porto Alegre. Tinha a última hora de São Paulo. A última hora do Rio de Janeiro. A última hora do Recife. A última hora de Brasília. A última hora de Belo Horizonte. Então, em São Paulo estavam os grandes maquinários. Então, a última hora de São Paulo, que ficava no Vale do Anhangabaú, ali na Avenida da Luz, produzia uma enormidade de jornais. Então, fazia uma edição que vinha para o Paraná. Essa edição que vinha para o Paraná, o que que era? Utilizava o material que ficaria em São Paulo, nacional e internacional, e as colunas fixas. O resto tudo era paranaense. Tudo feito em Curitiba. Então, Mas a primeira página era paranaense. a primeira página era nacional. Não havia manchetes locais? Cada um dava a sua. Então. Hã? Então, a primeira página, a manchete era local. Local. Ah, isso que eu Da estou dizendo. outra local. É edição paranaense. Era um troço tão bem feito. É muito Nossa, bem que- feito. Hoje Tão a bem gente feito. se admira, porque eu trabalhei recentemente num jornal com essa penetração. É uma e- coisa impressionante. Isso foi Aí- tudo craneado pelo Samuel Samuel Weiner. Weiner. Samuel Weiner, uma figura maravilhosa chamada Natanael de Azevedo, Sim, que é vivo até hoje, e o Josimar Moreira. sim. Josimar Moreira era o cérebro da redação. Um baiano. Moça, vamos encerrar essa parte da edição do Paraná. Depois eu quero saber da tua participação em São Paulo. Quero só antes um disso. parênteses aqui, professor, só para ficar registrado o seguinte. Juntos, a edição do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo hoje, aqui no Paraná, não chegam a 8 mil exemplares. Mas não chega. Né? Só para comparar, Comparar. 40 anos atrás, só para comparar. Mas você vê, estava em no- 65, na década de 50, a Última Hora era o jornal que mais vendia em São Paulo. Tanto que, para poder fazer frente à Última Hora, até apareceu notícias populares, para dividir um pouco. O Estado de São Paulo era um jornal ridículo. A Folha de São Paulo era um jornal da rodoviária. Não tinha expressão Tinha nenhuma. expressão. É jornal da rodoviária. O jornal que era o mais forte de São Paulo, que era o Diário de São Paulo dos Associados, em decadência. Aliás, os donos da Folha eram donos da rodoviária. Claro, jornal por rodoviário. isso, por isso. Né? Moça, Moça, é só um pouquinho, voltando àquela questão do Nebraga, que acho que tem uma parte aí que, do ponto de vista histórico, é importante. O Ney tinha um certo acordo com a Última Hora, não tinha? Como é que era esse... teria começado exatamente com a Última Hora esse processo de subvenção dos jornais, é o que se conta. Você estava... Até uma tese que o Maza repisa muito. Repisa. O que acontecia com a imprensa da época? Desde sempre, os jornais buscavam dinheiro no palácio. Desde sempre. O Lupion tinha o Dia, depois o Depois, Bento né? teve o Estado o do Estado do Paraná. Paraná. A Gazeta do Povo A também, Gazeta do com Povo. o Lupion também. Todo mundo vivia de um capilé do governo do Estado. Que garantiu o empreguinho na turma. Exatamente. Exatamente. Hã? Garantia. O Ney Braga assume o governo do Paraná numa situação interessantíssima, porque ele assumiu o governo do Paraná e ganhou porque morreu o Souza Naves. Senão o Souza Naves O candidato eleito era o Abilon de Souza Naves, que sofreu um infarte Na campanha. em plena campanha, num jantar que teve aqui A Morganal. na Morenal. Aliás, Aí porque o nome da correram rua ali pra- chama-se Souza Naves, né? Acertar um substituto que foi o Nelson Maculan, mas não era conhecido. E o Ney Braga vinha de uma boa prefeitura, era um belo tribuno, falava muito bem, apesar da origem dele de caserna, ele sempre foi bom
orador, e martelando em cima do combate à corrupção, estigmatizando o Lupion, aproveitando toda aquela onda que havia contra o Lupion, que lupionismo virou sinônimo de gatunagem, graças ao Davi Nasser, na revista O Cruzeiro. O Ney assume. O Ney assumiu, só tinha um deputado na Assembleia dele, do PDC. Elegeu um só. Padre Valdemiro Aneico. De Castro. Apucarana. 59, Só. 61. Aliado dele, 2, 3 gatos pingados da UDN. Como é que é o nome dele? Um deles da o UDN? Requião. Hã? Um deles o Requião. Rubens Requião. Rubens E o Requião. Edgar Távora. Edgar Távora era do PRP, PRP. integralista. Então ele assume o governo. Aí vem essa história. A última hora recebiam dinheiro do Palácio. Não recebiam dinheiro do Palácio. Recebia como todo mundo recebia. Tinha um dinheiro no anúncio, tinha um dinheiro no edital, tinha dinheiro daqui. Aí, quando criou-se aquela comissão, aí que gerou toda a coisa, houve aqueles incêndios no Paraná. 63. Incêndios rurais, pegando o cafezal queimado pela geada, campo seco, então uma faísca de fogo ali transformou aqueles campos todos queimando, fumaceira subindo, gado encurralado e morto queimado. Então criou-se um troço, uma comoção internacional. Tanto que o Papa de Roma mandou comida e roupa para cá. O Kennedy, comida. O Kennedy mandou. Então criou-se, foi criada uma comissão, um gabinete de emergência, cujo presidente era o então reitor da Universidade Federal do Paraná, O Flávio. Flávio Suplicy Lacerda. Presidia uma comissão que tinha ali representando a Cruz Vermelha, representando aqui do governo, que passou a receber dinheiro de tudo que é lado. Não havia contabilidade, não havia coisa nenhuma para controlar aquilo. De repente, um milionário texano se comovia com aquelas imagens da fumaceira, mandava um dinheiro para cá. De repente, um industrial paulista pegava um saco de dinheiro e mandava para cá. E esse dinheiro caía nessa comissão, que não tinha controle, nem dá para controlar. E atendia as emergências. Cobertor para um, tenda para outro, sei lá eu. E sobrou uma baita de um caixa. E dali saiu um cheque. Dali saiu um cheque para o jornal Última Hora. E quanto atualizado o dinheiro hoje? Vamos dizer hoje, 20 vamos dizer 10. Não vai dar isso, é difícil atualizar isso. Seria hoje, vamos dizer, uns 5 milhões de reais. Oh, Era um dinheiro. expressivo. O capilé é expressivo. Mas dali até 2 dizer, milhões de dólares? Sei, dali até dizer. Dali até dizer. Não, 5 milhões de reais, 2 milhões de dólares. 2 milhões e meio. Dali até 2 dizer milhões, que 2 milhões. o Ney Braga instituiu esse negócio. Calma lá, o Ney Braga não instituiu coisa nenhuma. O Ney Braga era o governador do Paraná na época. Tinha como secretário de imprensa dele como é que é? O Prudente era um. Único. Não, tinha aqueles meninos da publicidade. Não, tinha o Norberto Castilho. que Norberto, era um, tinha o outro, aquele outro. mas o diretor do Departamento de Turismo e Divulgação. Tinha, o senhor Derbal tinha passado por lá. Laércio Campelli. Mas depois era o Laércio Campelli. Laércio Campelli. Depois veio o Pedro Stengo de Souza. O Pedrinho, que é Guimarães. hoje. Esteve Guimarães. Pedro Stengo Guimarães. Não havia esse dinheiro. Então é a mesma coisa que você me dizer hoje, olha, fulano recebe um dinheiro em tal lugar, é impossível. A não ser que receba do empreiteiro, mas do Estado não tem mais jeito. O controle que havia. Hoje também existe um controle muito sério.
Havia na época. Então, coincidiu de acontecer isso e coincidiu de vir 1964. A Revolução, o golpe de Estado. Aí foram rebuscar tudo para derrubar o Ney Braga. Porque o Ney Braga era queridinho do Castelo Branco. Tanto que acabou ministro do Castelo Branco. Então a tentativa era tumultuar. Como de fato tumultuaram, que na sequência do Castelo Branco veio Costa e Silva. Mas o Ney também era queridinho da última hora. Se passou a ser, de certa forma. Não. Se pegar, olha aqui, se pegar a última hora da... as edições da última hora, a coleção, era cacete direto. A polícia, a policial, o Ítalo Conte, a secretária de Segurança, levava cacete. O secretário de Educação levava cacete. A única coisa que o Ney Braga pediu para a última hora, e a última hora aceitou, sabe o que foi? Grafar o nome dele com Y. Porque a última hora tinha a mania de não botar Y no nome de ninguém. Ney, Rui. Tudo que tivesse Y, ele passar por I mesmo. Então, um pedido que o Ney Braga fez foi atendido. Todos os Neys eram com I, o dele era com Y. Moça, voltamos então ao teu período. Você ficou até quanto tempo como secretário da edição do Paraná? Depois você vai para São Paulo. Depois você acaba um tempo dando depoimento do DOPS, volta para Curitiba, vem para o estado do Paraná de volta. Nos conte uma certa sequência. Eu fiquei na última hora aqui, correndo 61, 62. No comecinho de 63, eu fui para São Paulo. Fui convocado para ir para São Paulo para substituir o secretário da redação da edição da última hora, que ia entrar de férias. Era coisa de um mês que eu ia ficar lá. Mas eu cheguei lá, coincidiu de eu cruzar com o Samuel Vai na redação, que estava junto com o Josimar Moreira. Eu disse, esse rapaz aí, Josimar, não, esse veio do Paraná substituindo o Piuca. Não, mas por que você não põe ele como secretário da redação da última hora aqui de São Paulo? Tinha uma intuição, hein? Você está reclamando? Põe sangue novo aí, ô Josimar, não tenha medo. Visão de judeu, hein? Aí, o que aconteceu? Termina as férias do Piuca, do Raul Monteiro, esse era o nome dele, Raul Monteiro. O apelido dele é Piuca. Termina a férias do Piuca, o Piuca manda avisar que não voltaria mais para a última hora. Que ele, mais um time grande da última hora, estava indo para a editora Abril, que estava nascendo a Realidade, a Cláudia, etc. Então, para lá foi, nessa época, o Inácio de Loyola Brandão, o Piuca, o Barrozinho, o Coelho, que foi dirigir a revista de televisão. Então eu tive uma sorte enorme na minha vida. Abriu um campo para mim. E você passou a ter Porque contato com o Samuel? todos os caras bons da última hora foram embora. Ficou só a meia boca. E eu estava lá. Não, você tinha talento. Não, eu estava lá, pô, você vê, mas você não vê se isso aí não é coincidência. De encontrar com o Samuel, e a ver se... É o Maktub dos árabes, viu? Estava escrito. Eu fui ajudado por Deus, mas por muita gente. Escute, e o Samuel, você passou a ter contato com ele? Passei a ter contato com ele. Como era o tipo do Samuel, rapidamente? E daí fala da questão política também, da última hora, do Carlos Lacerda, um pouquinho, para um pouco desse molho o Samuel político. era um gênio. Muito serelepe, totalmente agitado. E totalmente jornalista. Ele só pensava em jornal, só pensava em manchete. É dele uma frase que eu ouvi,
que a melhor coisa do mundo seria o dia em que um jornal tivesse todo mundo jornalista. O motorista fosse jornalista, a telefonista fosse jornalista, o guardião, o impressor, que aí todo mundo trabalharia para o jornal. Esse seria o ideal, que todo mundo fosse. O contador, o cara financeiro fosse jornalista. Aí ele reclamava, você vê, eu mando liberar o dinheiro para uma viagem no repórter aí, o tesoureiro quer dizer, para que esse dinheiro? Aí fica querendo recibo, querendo nota fiscal. Como é que o repórter vai dar nota fiscal? De um suborno que ele tem que fazer para arrancar uma informação? De um aluguel, de uma canoa na beira do rio para atravessar o rio? Então, isso era bem do Samuel Weiner. Samuel Weiner, eu acho ele uma figura tão importante, que ele comeu o Carlos Lacerda. Ele era tão bom que ele venceu a queda de braço com o Carlos Lacerda. Quando foram disputar as benesses do governo Vargas. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O financiamento para a editora Érica. Foi daí a briga sangrenta entre o Lacerda contra o Getúlio e o Samuel. Aí inventaram que o Samuel Weiner era da Bessarábia, o judeu da Bessarábia. E ele não era brasileiro mesmo. Hã? Ele não tinha nascido no Brasil. Tinha. O pai dele tinha vindo da Bessarabia. Tanto que depois conhecia a irmã dele, que também era daqui. Quantos anos você ficou lá? Você ficou até 63, 64? Não, fiquei em 64, veio a Revolução. Em 64 você estava em São Paulo. Estava na última hora, eu era secretário Em da São última hora. Paulo. Era secretário da última hora de São Paulo. E a manchete foi minha, do jornal Aprendido. Qual foi a manchete? São Paulo adere à sublevação. Porque tinha se dado o grito em Minas, o Ademar de Barros assumiu de cara aqui. Ele estava com o golpe, mas o comandante do 2º Exército era Mauri Cruz. O general Mauri Cruz era compadre do Jango. Jango. Compadre mesmo, de batizar. É gaúcho. Gaúcho. O irmão dele era o Rio Grandino Cruz. Então, ficou aquela interrogação. A tropa no Rio de Janeiro fica com o Jango. Mas o 2º Exército, que é São Paulo. Pô, o Mauri Cruz é compadre do Jango. Aí ficou até o Mauri Cruz dizendo, não dá para suportar mais os comunistas que rodeiam o presidente. Nós estamos com o dólar chegando a 2 cruzeiros. E não posso aceitar trazer um almirante da reserva, Aragão. não, um almirante da reserva, e colocar no Ministério da Marinha. O Jango tinha nomeado para ministro da Marinha, naquela crise da rebelião dos marinheiros, lá do Clube Naval, sei lá eu, tinha pego um almirante, eu não me lembro o nome dele, Paulo não sei o quê, que tinha acabado de ir para a reserva. E o Jango reconvocou ele para ativa e nomeou ele ministro da... Então, foi esses argumentos que o Cruz usou para aderir ao movimento militar. Então, a manchete da última hora foi São Paulo adere à sublevação. Isso Deu uma prisão? Não, a apreensão do jornal. O jornal estava rodando já por volta da meia-noite. Você pelo menos guardou esse exemplar ou não? Guardei, eu tenho um exemplar comigo. Mas por causa dessa manchete? Não, porque é a última hora. Pelo fato de ser pelo última jornal. hora. Daí eles cercaram o jornal. Era a última hora. Cercaram o jornal e... Se a manchete fosse sobre a Brigitte Sim. Bardot, seria prendido. Também. Ah, pá. Então, de repente, a Avenida da Luz, bem debaixo do viaduto Santa Ifigênia, na saída do Anhangabaú, era ali que ficava a última hora, atrás do convento São Bento. Aí para 2 caminhões de desembarque de tropa, aquele que tem 2 bancos, o soldado fica tudo em cima, Na longitudinal. para na frente do jornal e desembarca a Força Pública de São Paulo. Seria a Polícia Militar. Fuzil na mão? Todo embalado. Toda embalada, baioneta calada, os oficiais todos com metralhadora,
e entraram pela porta da frente do jornal e invadiram a parte do fundo onde estava a rotativa. A rotativa estava rodando, já tinha saído muitos exemplares para a rua, quando um oficial da Força Pública, com um sotaque muito carregado nordestino, gritou: parem essa merda. E parou a merda que era a rotativa. E o jornal ficou ocupado aquela noite. Puta que vai arrepiar. E eu acabei preso no domingo. Quem te prendeu, Musa? Foi o DOPS, São Paulo. Delegado, Você teve com o Tuma? quem me prendeu, eu fui levado ao Tuma. O Tuma era, hoje senador Romeu Tuma, era delegado auxiliar do DOPS paulista. Não era um primo, não te conhecia, de família? Mas não adianta. Aí E o tá. delegado feroz lá era o Flori. Bandido, né? Né? E tinha outros delegados, tinha um tal de Monteiro Carvalho, um desses nomes bem Aristocrático. quatrocentão paulistano, que era o chefe dali. Quanto eu tempo fiquei- ficou preso? Um dia? Mais? Eu fui preso no domingo de manhã, mas me viram ser preso. Ah, certo. Na sequência, tinha aviso aqui em Curitiba, o Mussa foi preso. Aí corre, cai no ouvido do Ney Braga. Nos dias seguintes à Revolução. Não, no primeiro domingo. No primeiro domingo no da primeiro Revolução. O dia domingo após 31 de Sei. março. Aham. 31 de março caiu numa quarta ou quinta-feira. Quarta ou quinta-feira? No domingo No fui primeiro. preso. Aí alguém avisou, caiu no ouvido do Ney Braga. Na segunda-feira. O Ney Braga telefona para São Paulo. O irmão dele, Paulo Braga, Que era oficial do Exército. era coronel e servia no gabinete do Mauri Cruz, em São Paulo. Então, o Ney ligou para o Paulo Braga. O Paulo Braga imediatamente entrou em contato com o homem, libera o cara. O homem de confiança do Ney Braga. E assim eu saí. Senão o teu destino poderia ter sido Saí diferente. e fiquei um bom tempo sem documento. Porque eu não chegar preso lá, detido, Pegaram tudo. me pegaram meus documentos. E quando me liberaram, eu não ia ficar esperando encontrar meus documentos. Vamos que eu me resolva segurar de novo. Eu caí fora. Você veio para Curitiba. Não, continuei lá, continuei na última hora. Você morava num apartamento dentro da última hora. Dentro da última hora. Do outro lado da Mas rua, o jornal circulou em seguida ou não? Não. circulou em seguida. Circulou em seguida. 3 dias depois estava circulando. Está circulando. Aqui, em São Paulo. São Paulo. São Paulo, Curitiba veio para cá também. Recife não circulou mais. Rio de Janeiro não circulou. Sob censura ou como é que... Não, fechado. E a 0 Hora de Porto Alegre foi invadida. E o diretor da 0 Hora de Porto Alegre, da última hora, O Ari, que era o Ari de Carvalho, saiu de lá, veio para o Rio de Janeiro, pegou uma procuração do Samuel Weiner, que estava exilado ainda comprou a última hora. na embaixada, pegou uma procuração do Samuel Weiner, voltou para Porto Alegre, se associou com o presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, um nome bem alemão e bem tradicional lá em Porto Alegre, e a última hora voltou com o nome de 0 Hora, Lá em Porto Alegre. Porto Alegre. Usando a mesma cor, usando a Era a mesma mesma identidade. identidade. Mas o jornal Última Hora sobreviveu muitos anos. Até Não, muito- depois. Com outras características, Não, né? 65 eu fiquei até 64, no final de 64. Eu tive que voltar para Curitiba. Você voltou em 65 para cá. Voltei em 65 para cá. E você foi trabalhar no estado do Paraná. Aí eu tinha 2 convites para trabalhar. Tinha um convite do Paulo Metel para ir para o estado do Paraná. E tinha um convite do Aderbal Stresser Foi pro diário. para ir para o Diário do Paraná. Esse convite do Aderbal Stresser me chegou através do Emílio Zola Florenzano, que foi quem me levou até para falar com o Aderbal. Mas não sei por cargas d'água, e eu acabei ficando com o Paulo. Era um jornal mais moderno no estado do Paraná, Era né? mais Era moderno, mais mais moderno. novo, mais... E pesou muito também o fato do Diário do Paraná ser associado, que também estava uma confusão dos associados.
Já estava Já tava. problema político ou problema Condomínio. financeiro? Não, interno. crise? Condomínio. Aquela briga, porque era Do um condomínio. jornal muito grande. aquela briga entre os Não, condôminos, Condomínio, que era. entre os E condôminos, o Gilberto Chateaubriand, que era o filho, né? que o Gilberto passava- estava criando problema. E a Tereza Estava falecido já Chateaubriand o... Não era vivo ainda, Era o vivo velho. ainda, o velho era Às vezes vivo. já estava ruim. Mas né? estava em cadeira de roda. Ah, não tinha mais. Estava com cadeira de roda e o cara que falava por ele é o Dias Gomes. Dias Gomes. Dias Gomes. Era o Trabalhei intérprete dele. Era o cara Eu trabalhei no Diário de São Paulo, mas no processo final. Lá na que, 7 era o de Dias abril. Gomes que lia o discurso do Chateaubriand. Moça, uma questão interessante. Escrevia saber. também por ele? Hã? Escrevia. Escrevia também por ele? Ele ditava. Ele ditava para Sei. o Dias Gomes. Mas ele conseguia entendê-lo, né? É. Moça, a Clara Conte, como é que a Clara Conte entra no processo de Está no- implantação de diagramação? Você a conheceu na última hora, ela trouxe a diagramação para cá, mas o Diário tinha sido pioneiro da diagramação com Benjamin Steiner. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui para Baltimore, em São Paulo, do lado da minha mesa, trabalhava duas pessoas, duas mulheres, aliás, 3 mulheres. E eram A raras Clara- na redação. Era raro na redação. Uma arquiteta. Né? A Clara Conte, uma gaúcha arquiteta, desenhista gráfica, com passagens pelo Clarim de Buenos Aires, e Uma grande escola. que dava as tintas na última hora. Do lado dela, a Raquel, diagramadora, e do lado uma figura, não me lembro o nome, que era retocadora de foto. Usava o pincelzinho com guache branco ou guache preto para É o Photoshop de hoje. É o Photoshop de hoje. fazer esse contorno aqui do paletó, para aparecer esse contorno, porque naquela impressão horrível, não era offset, era clichê, era zinco. Então eu tinha que reforçar bem os detalhes, não aparecia. Então eu fiz uma amizade muito grande com a Clara. E com a Raquel também. Mas a Clara tornou-se uma amiga íntima minha, uma figura genial. Não pegou namorada, não? Não, era uma mãezona para mim. Um pouquinho mais. Que começou 2h30. Era uma mãezona para mim. A diferença de idade entre eu e ela era coisa de 30 anos. Que passou a me ensinar diagramação. Eu, do lado dela, eu olhando, fui aprendendo. Moço, explica como é que era a diagramação. Para ficar registrado. Só É uma tripa e uma coluna. Não. Era a paginona desse tamanho, o gabarito. Tinha as colunas. tudo. Você pegava a montoeira de matéria aqui, montoeira de foto, riscava o anúncio, Você não que ia conheceu, naquela né? página. conheci, mas eu quero que fique registrado isso. Anúncio, aí o diagramador dizia, qual é a manchete? Aí o editor, que não tinha editor na época, era o secretário da redação, fazia isso sozinho. Podia ter um subsecretário. Estava escrita a manchete ou não? Não. Estava escrita, pronta. 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 E estava até titulada. Titulado. Tá. Apesar de você ter que mexer no título sempre. Por porque causa- nunca se encaixava. Certo. Tem que dar a batida certa. É. Então a manchete então 8 colunas. Naquela época os jornais tinham 8 colunas. Não tem 6 como hoje. Certo. 8 colunas. A fotografia é essa. Então vamos pôr a foto aqui. Ia riscando, ia contando, Como é que calculava o espaço para cada matéria? de acordo com a matéria. Ele tinha uma conta matemática? Não, contava tinha uma continha Com paicas. que o diagramador sabia fazer. Certo. Ele contava quantas linhas, Tinha. quantos caracteres tinha uma Tinha linha, por linha. Certo. quantas linhas tinha o texto. E Multiplicava aquilo os dois, E dava aquele espaço X. multiplicava o tanto. Então eu sabia que naquela lauta, Ia dar aquele rendimento. no corpo 10 daria tanto, no corpo 12 daria tanto, mais alguma coisa, e por diante. Então, como você tinha poucos recursos gráficos, um jornal, mesmo grande, trabalhava com o corpo 7, com o corpo 8, com o corpo 10. Aí vinha o corpo 12, que já era grande, aí vinha os títulos, a titulagem. Mas raramente um jornal tinha na oficina uma variedade que ia além de 4 fontes.
né, Mussa? E teve um tempo, até anterior a essa gravação, e que lá embaixo era composto tudo em uma coluna, você recebia aquele... Ah, você claro. recebia, tirava uma prova daquele monte, e daí o cara ia empilhando, às vezes era o paginador que ia empilhando a página. Não, aí para poder antecipar e vencer o horário, enfrentar o relógio, você descia a matéria do jeito que estava. É. Aí o linotipista pegava todo esse material e compunha tudo em uma coluna. Uma coluna. Compunha tudo em chumbo, Era fácil. pegava esse chumbo, tirava 2 cópias, uma mandava para revisão com o original e a outra mandava para o cara que baixou para ele. Então, com aquela tripa, o diretor metia a regra em cima, vamos quebrar em 4 pedaços. Um pedaço, um Mas pedaço, um aquela pedaço. página cega Claro. não é Como é onde? que fazia? E a revisão, como é que fazia daí, digamos? A revisão que recebia uma cópia Tá. com o original, Ele copiava de tinha, novo. não, tinha um código. Cada matéria tinha um código. Tá. Então, X10, X. Era retranca. É retranca. É, O revisor marcava os erros que tinha naquela prova e voltava para a oficina. E tinha que fazer Pra tudo recorrer. 100% ou não? Aí aquela linha que estava errada, A linha. o cara Recorria. batia e mudava. né, Musa? Se chamava recorrer. Recorrer se Recorrer. precisar. Fazia a se linha, 2 acrescentasse. linhas, uma linha, 3 É. linhas. Sim, quer dizer, Aí muitas vezes o que acontecia? O paginador a quem cabia fazer essa correção recebia essa tira com as novas linhas ali, ia pegando a linha errada, jogando fora e pondo aquela, e jogando fora e pondo aquela. Só que muitas vezes ele jogava fora a linha boa, A e linha- aí ficava 2 linhas iguais, uma com erro, outra sem erro. Moça, como me avisam que o tempo urge. Desculpe a. Ruge, mas tem ruge. que ficar registrado isso aí, professor. Não estou te reclamando, não reclame, menino. Eu só estou dizendo que tem. O tempo urge. Eu não posso brigar muito com os entrevistadores, senão eles abandonam aqui. Tá vendo? Tá vendo? A gente tem Deixa alguma, eu ver. O mais invocado é esse baixinho aqui. É, né? a gente tem um pouquinho de importância, viu, você? Ah, Mas tem. aí, se um baixinho for invocado, massacra o Tem que sobra. Ele tem que ser brabo, tem que ser brabo, tem que ser Claro. invocado. Então me sobra. chame de baixinho. Tem que ser. começar A isso, autoridade dele repousa nisso. Não, moça, bom, você Cara grandão como você não precisa ser. Não, Pode Nós ser temos calmo. que fazer não uma tem problema. segunda com ele. viu, Né? vamos fazer a segunda com Claro. moça. Mas, moça, então se você se carrega. clichê com Porque, moça. olha, foi muito difícil trazer o moço aqui. Pois é. E Mas eu a acho que segunda- merece, com esse detalhamento, né, moço? Pra Bom, contar aí a você parte mais pega, moderna. moça, vamos então, você pega o estado do Paraná e traz as ideias da Clara Conte de A gravação. Clara Conte fez toda a base Que do ano Estado isso? do Paraná em 65. Fez toda a degravação. Eu ia para São Paulo regularmente, ficava com ela lá, ela desenhava para mim. Aí, no dia que o jornal ia sair, com a reforma gráfica de 65, de julho de 65, foi a maior virada que deu aqui, em termos de reforma gráfica em jornal. Maior virada, a primeira e a maior. A Clara Conte veio para cá, e do meu lado, na redação da Rua Barão de Rio Branco, ela diagramou todo o jornal para mim. Então ela fez essa diagramação. E inventou coisas interessantes, que só na cabeça de uma gênio podia sair aquilo. Ele disse, olha, não adianta fazer muita confusão. Vamos escolher uma tipografia e vamos fazer o nosso cavalo de batalha em cima da tipografia. E escolheu o Bodoni, que é um tipo de letra. Falei, vamos fazer todos os títulos do jornal em Bodoni. Bonito, né? É. Bonito, Aí eu disse, mas não vai ficar muito pobre? O leitor não vai achar que... Não. Ele vai gostar porque vai ficar bem leve. E foi ela que fez isso. Até hoje a herança. Até hoje, o jornal não usa o Bodoni porque usa Agora tem muitas. uma corruptela do É, Bodoni. pois é, mas. Bom, você ficou quantos anos no estado do Paraná? Depois você foi para o Correio de Notícias. Aí eu fiquei no estado do voltou Paraná. ao estado do Paraná. Fiquei no estado do Paraná de 65 por 18 anos. Aí eu tive um atrito com o genro do dono do jornal. O genro que... Aquele famoso? É. Então o O genro... Mussi? O genro que brincou comigo. E eu não suportei a brincadeira dele e fui embora. Invocado. Tá vendo? É. Eu virei as costas e fui embora. Aí fui embora, aí o Richa me chama. Musto, eu estou reabrindo um jornal, ninguém consegue reabrir essa bomba, que é o Correio de Notícias. Aí me encarregou, eu fui lá e reabri o jornal. Eu reabri o O jornal. enxergador do jornal?
Hã? O Richa? Não, o Richa. O jornal era feito por empresários ligados ao Richa. Pessoal do E o Richa vivia Pato com... Branco. O Richa vivia cobrando. Como é esse jornal? Vai sair ou não vai? Foi aí que o Richa me chamou. Fui eu e o Sebastião Rodrigues. Falaram com o Richa. Depois virou deputado, já era. Não, já era deputado. Já era deputado. O senhor Medonho. Deixa eu ver. Sebastião Rodrigues Júnior. Grande pessoa humana, grande figura. Aí eu fui reabrir o Correio de Notícias. Reabri, saí no dia 15 de maio de 85. Aí fiquei 3 anos e alguns meses no Correio de Notícias. Quando o Correio de Notícias mudou de comando, passou para o Silvio Nami, saiu do Celso Wilkert e foi para o Silvio Nami, eu me julguei desobrigado. E avisei que eu ia sair. Coincidiu do Paulo Mental me chamar de volta. Aí eu voltei, 3 anos e meio depois, e permaneci até 90, quando eu fui ser secretário do Álvaro, de comunicação social. 91 eu voltei. Voltei e fiquei até março deste ano no jornal. Aí tive que sair. Estava aposentado, já estou aposentado. Aí o Paulo Medeiros disse, moça, eu e você estamos muito velhos. Devemos ir embora e ceder lugar aos mais novos. Falei, concordo. Moça, Concordo e vou embora. Mas o ele futuro ficou. da mídia impressa na tua Não, visão. só registrar um comentário do Paulo Pimentel sobre o seu genro desafeto, né? Ele disse assim, esse não alisou os bancos escolares. Ele falou isso, é verdade, né? Escreveu. Escreveu? Escreveu? Mas me dou bem com ele hoje. Não Claro, também. tenho nada contra. Mas... Que viva a Nem vida deve dele. ter. Viva a vida dele. Moça, futuro da mídia impressa para finalizar essa primeira fase, e é uma promessa suscitada a partir de uma observação do Eduardo Sganzella. Para ele contar um pouco daí a história do estado do Paraná mais, né? Uma segunda fase, Só pra, né? você vai se encarregar de trazer o Bussa, Tá porque bom. eu tive que batalhar. Tá bom. Ele me inventou exames médicos e coisas assim. Não fosse eu Eu vou- persistente... Eu me encontro com ele lá no mercado municipal, daí a gente vem Tá bom. para cá. Então, moça, futuro da mídia impressa. Na tua avaliação. Olha, o futuro da mídia impressa vai depender da mídia impressa. Se ela tem que se mexer. Tem que se mexer, está mexendo. O jornal de hoje é bem diferente daquele de 2 anos atrás. Porque, de repente, o que aconteceu? O mundo virou. Virou tudo. O Esse jornal de isso hoje é bem diferente, mas não está sendo suficiente para... não está sendo suficiente. Então, o futuro da mídia impressa vai depender dos homens que estão nela. A formação de gente boa. O você profissional de comunicação, hoje que você conhece, trabalhando em jornal, vamos ficar em jornal. O que ele tem de melhor do que o profissional de nosso início? Nós iniciamos. Você escreveu um artigo sobre o meu livro recentemente, citando eu, você e o Aramis, que tínhamos em comum o trabalho de repórteres e trocávamos informações. Havia, o que eu noto em qualquer depoimento, e eu vi isso, o jornalista dos anos 60 e diante, ele tinha muita presença política na sociedade. Ele tinha uma inserção na sociedade. Eu mesmo, graças a Deus, eu sou fruto dessa inserção na sociedade. O Celso, as pessoas dos 60 anos para cima, eles eram muito mais inseridos na sociedade abrangente. Jornalista ontem, jornalista de hoje e jornalista do futuro. Mídia impressa. Eu acho o seguinte, o jornalista que está hoje aí, ele tem menos paixão que nós tínhamos. Nós éramos apaixonados. Isso é verdade. Nós tínhamos paixão. Nós éramos apaixonados, não tinha horário. A gente não tinha brigava nada. por um exemplar de jornal. Eu me lembro que a gente brigava pelo exemplar do jornal, que chegava com 4 dias atrasado. Nós éramos apaixonados de comprar um jornal do Brasil para ler o que tinha, para acompanhar. Jornal da Tarde, quando começou o jornal. E as redações eram Estimuladas a disputar. Você discutia tudo. Então, de repente, o cara que fazia política, ele sabia o que estava acontecendo no futebol, porque estava do lado do cara.
E o cara de futebol vê se meter na tua área política. Então nós fazemos com paixão. Com o tempo, e essa geração que está aí é fruto desse tempo de agora, se profissionalizou muito. A rapaziada é boa, mas não sabe o que é fazer com paixão. Ele é um profissional que termina a sua missão e vai embora para casa. Bancário. Não discute com o colega do lado. E muitas vezes sequer lê a matéria que ele fez que saiu no jornal. O burocrata, né, Mussa? Viramos burocratas das redações. Burocratas. Não Somos- só fazem pelo profissionais. telefone a matéria, né? Inclusive nós, veteranos, que continuamos trabalhando, viramos cumpridor de pauta. Quer dizer, tudo estancado. Moça, eu quero só fazer uma referência aqui para uma questão de justiça, já que eu quis entrevistá-lo para os meus livros, ele não quis. Você escreveu um dia sobre esse baixinho aqui, que ele é a grande novidade que aconteceu da imprensa do Paraná nos últimos 30 anos. Diga alguma coisa sobre a sua opinião sobre o Celso Nascimento, que é isso? já que ele não dá depoimento e já que ele não entra no livro Vozes do Paraná. Eu acho o seguinte, acima do profissional, Vai ficar gravado para a história. acima do profissional, acima do jornalista, a figura humana, ao caráter, ao comportamento, que é a coisa melhor que tem. Eu sempre preferi trabalhar com gente de caráter até menos talentoso do que um cara talentoso sem caráter. Você apontou para o Eduardo. O Eduardo tem muito talento. Então, o que eu vejo no Celso, o Celso é mais novo que eu. Começou antes, começou depois de mim. O Celso é 60 anos, 61. Eu comecei Não, em ele começou- 66. Começou depois de mim. Nós já estávamos há 6 Nós anos. já estávamos. Então eu sempre vi o Celso como um cara, um profissional de primeira linha. Primeiro que sabia escrever. É uma grande coisa saber escrever. Né? Não é fraco de letras, né? Sabia escrever. Estudioso. E acima de tudo o comportamento dele. Como pessoa, como caráter, como colega. Mas como repórter, Bom, você acha? e um essa- chato, que ele- fuçador. Tá zanando a vida alheia aí, né? Fuçador, é de perguntar, mas por quê? Olha, eu não entendi bem aquela frase disso lá atrás. Você podia repetir para mim, me explicar? Ele é bem assim. E a coluna dele hoje na Gazeta do Povo? A coluna dele hoje seria até repetir, é leitura obrigatória para o mundo político, para o mundo social. Então, acho que a coluna dele virou referência. É aquela coluna que você primeiro abre nela, até o cara que gosta de horóscopo. Deve estar lendo a coluna Leu o do Celso antes de ler o horóscopo dentro do dia. Bom, nós Então, vamos, Que barbaridade. é isso mesmo. E obrigado por precisar ser feito esse registro. Então nós vamos encerrar a pedido do pessoal que cuida do horário, que já me sinalizou, embora nós não tenhamos cumprido exatamente as 2 horas. Nós vamos fazer uma segunda entrevista com o Mussa, porque o Mussa é uma preciosidade como memória histórica do Paraná de 50 anos. Exatamente 50 anos ele está aqui, viu tudo, e boa parte do que ele viu, acompanhou, registrou, boa parte, apenas uma parte, veio registrado nesse material iconográfico que apresentamos há pouco. Então, o Eduardo Gazella fica com a responsabilidade de trazer o Mussa. Nós agradecemos, Memória Paranaense do Grupo Uninter. Até a próxima oportunidade.